Fala aí, galerinha, tudo bem aí com vocês? Espero que todos estejam bem. Eu sou o Marcos, sou professor de matemática. Estamos aqui para a segunda parte de trigonometria para a revisão da prova da FUVEST, a segunda fase de 2023. Certo? Então vamos começar? Mas antes, peço aí para você se inscrever no canal, compartilha aí o canal com a galera que está estudando, quer aprender matemática, ver curiosidade, revisar conteúdo que eu vou estar trazendo bastante coisa aqui para vocês. Combinado? Vamos lá então? Essa primeira questão da segunda parte aqui de trigonometria é uma questão da Unicamp, do vestibular 2017, uma questão da segunda fase da Unicamp, que diz assim, ó: sabendo que k é um número real, considere a função f de x igual a k seno de x mais cosseno de x, definida para todo número real x. Aí o item A: seja t um número real tal que o f de t é igual a zero. Mostre que o f de 2t é igual a menos 1. Então, vamos lá. O f de t é igual a zero. Se o f de t é igual a zero, então, ó, na função f, aonde tem o x, a gente vai substituir por t e vai igualar a zero. Então, vai ficar aqui, ó, k vezes seno de t mais cosseno de t igual a zero. Então, vou isolar aqui o k primeiro, para depois a gente mostrar isso aqui, ó. Daqui nós temos que o k vezes o seno de t é igual. O cosseno de t está positivo do lado esquerdo, aqui do lado direito ele vai aparecer negativo. Então, menos cosseno de t. Dividindo os dois lados aqui pelo seno de t, a gente vai ter o seguinte, que o k é igual a menos cosseno de t sobre o seno de t. Bom, agora a gente vai para essa parte aqui, ó. Mostre que o f de 2t é igual a menos 1. Então, lá, quem que é o f de 2t? Então, na função f, aonde tem x, a gente vai substituir por 2t. Então, vai ficar k vezes o seno de 2t mais o cosseno de t. Quem que é o k? Ó? É o menos cosseno de t sobre o seno de t. Então, vai ficar menos cosseno de t sobre o seno de t, vezes seno de 2t, isso aqui é uma identidade trigonométrica. O seno de 2t é 2 vezes o seno de t vezes o cosseno de t. Tá? Então, isso aqui vai ficar 2 vezes seno de t vezes o cosseno de t, mais cosseno de t. Cosseno de 2t, perdão. Aqui, ó, faltou um 2 aqui, ó. Cosseno de 2t. Tá, então aqui, ó, o cosseno de 2t, quem que é? É o cosseno ao quadrado de t menos o seno ao quadrado de t. Então, isso aqui vai ficar o cosseno ao quadrado de t menos o seno ao quadrado de t. Daqui, ó, esse seno de t com esse seno de t aqui pode cancelar. Sobrou quem aqui, ó? Menos cosseno de t vezes o cosseno de t vezes 2, vai ficar 2, menos 2 cosseno ao quadrado de t, mais o cosseno ao quadrado de t menos o seno ao quadrado de t. Esse menos 2 cosseno ao quadrado de t mais cosseno ao quadrado de t é o menos cosseno ao quadrado de t menos o seno ao quadrado de t. Aqui, ó, o sinal de menos tem um dos dois, então eu vou colocar o sinal de menos em evidência. Dentro do parênteses vai trocar o sinal de todo mundo, vai ficar, ó, cosseno ao quadrado de t mais seno ao quadrado de t. Por quê? Ó, negativo com positivo dá negativo. Negativo com positivo dá negativo. Tá?
Então vai ficar menos. Isso aqui, ó, é a relação fundamental da trigonometria. Isso aqui é igual a 1. Então, vai ficar menos 1 e está provado o que ele queria aí. Ó. Mostre que o f de 2t é igual a menos 1 e a gente chegou aqui que o f de 2t é igual a menos 1. Certinho? Então, o item A foi esse aqui. Agora, a gente vai resolver o item B. O item B, ele disse assim, ó, para k igual a 3, encontre todas as soluções da equação f de x ao quadrado, aqui é a função que está elevada ao quadrado, mais o f de menos x ao quadrado igual a 10 para... Essa desigualdade aqui a gente lê do meio para a esquerda. Ó, x maior do que ou igual a zero e do meio para a direita. E o x menor do que ou igual a 2π. O que eu vou fazer? Eu vou resolver primeiro o que vai dar cada parcela dessa aqui, ó, para depois montar a equação, tá? Então, o f de x ao quadrado, escrever assim e escrever assim é a mesma coisa, tá? Olha lá, quem que é o f de x? Ó, para k igual a 3. Então, aqui no lugar do k, a gente vai substituir por 3. Então, vai ficar 3 seno de x mais cosseno de x ao quadrado. Isso aqui é um produto notável. Vai ficar aqui, ó, o quadrado do primeiro. Então, 3 ao quadrado vai dar 9, seno ao quadrado de x. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes 3, 6. Seno de x, cosseno de x. Então, 6 seno de x, cosseno de x. Então, 2 vezes o primeiro vai dar 6 seno de x vezes o cosseno, 6 seno de x, cosseno de x. Mais o quadrado do segundo, cosseno ao quadrado de x. Agora, eu vou montar isso aqui, ó, o f de menos x ao quadrado. Bom, primeiramente, o f de menos x, quem que é? Na função lá onde tem x, eu vou substituir por menos x. Como o k é 3, vai ficar 3 vezes seno de menos x mais o cosseno de menos x. O seno, ele é uma função ímpar, tá? Então, uma função ímpar, a definição é a seguinte, o f de menos x é igual a menos f de x. É como se esse sinal de menos, entre aspas, ele vem para frente aqui, ó, da função. Então, esse sinal de menos vem aqui para frente, vai ficar menos 3 seno de x. O cosseno é uma função par. A definição de função par é que o f de menos x é igual a f de x aqui para todo x do domínio da função, tá? Então, vai ficar igual aqui, ó, mais o cosseno de x. Agora, pegar isso aqui, ó, o f de menos x ao quadrado. Vai ficar menos 3 seno de x mais cosseno de x ao quadrado. Isso aqui vai ficar lá o quadrado do primeiro. Isso aqui eu posso escrever assim, ó, cosseno de x menos 3 seno de x, tá? Então, vai ficar aqui, ó, o quadrado do primeiro, cosseno ao quadrado de x. A ordem que vai fazer aqui não importa, tá? Então, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, menos 2 vezes o cosseno de x aqui, ó, tanto faz, vezes 3 seno de x. Vai ficar 6 seno de x vezes o cosseno de x. Mais o quadrado do segundo. Aqui vai ficar 3 ao quadrado dá 9 seno ao quadrado de x. Tá? Agora, a gente vai para essa parte aqui, ó. O f de x ao quadrado menos f de menos x ao quadrado igual a 10. Então, vamos montar aqui, ó.
vai ficar 9 seno ao quadrado de x mais 6 seno de x cosseno de x mais cosseno ao quadrado de x mais, agora essa função aqui, ó, 9 seno ao quadrado de x menos 6 seno de x cosseno de x mais o cosseno ao quadrado de x. Esse 6 seno de x cosseno de x menos 6 seno de x cosseno de x cancela. Então, sobrou quem aqui? Ó? 9 seno ao quadrado de x mais 9 seno ao quadrado de x é 18 seno ao quadrado de x. E aqui, ó, cosseno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x mais 2 cosseno ao quadrado de x. E pela expressão lá, igual a 10. O que a gente tem aqui? Ó? A gente tem seno ao quadrado e cosseno ao quadrado. Essa equação aqui, a gente tem que tentar deixar ela ou só com seno ou só com cosseno, tá? Bom, isso aqui vai ficar ó, 18 seno ao quadrado de x mais 2 vezes. O que é o cosseno ao quadrado de x? Isso aqui é 1 menos seno ao quadrado de x igual a 10, porque eu usei a relação fundamental da trigonometria, que o cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x igual a 1. Está isolando o cosseno ao quadrado de x aqui, vai ficar 1 menos seno ao quadrado de x. Ou eu deixo essa equação tudo com seno ou tudo com cosseno, tá? Vai ficar bem mais fácil de resolver. Daqui, ó, fazer a distributiva, vai ficar 18 seno ao quadrado de x, aqui, ó, mais 2 vezes 1, mais 2. Mais 2 vezes seno ao quadrado de x, ó, positivo com negativo, dá negativo, vai ficar menos 2 seno ao quadrado de x. Eu vou pegar esse 10 e vou trazer ele aqui para o lado esquerdo, porque vai cair numa equação de segundo grau. Então, vai ficar menos 10 igual a zero. Aqui, ó, 18 seno ao quadrado de x menos 2 seno ao quadrado de x vai ficar 16 seno ao quadrado de x, ok? Mais 10, mais 2 menos 10, menos 8 igual a zero. Bom, dividindo aqui todo mundo por 8, que é o 16 e o 8 são múltiplos de 8. Então, dividir aqui por 8, e aqui por 8, e aqui por 8, nós teremos 16 dividido por 8 dá 2, 2 seno ao quadrado de x, menos 1 igual a zero. Bom, aqui nem precisava ter passado esse 10, né? Que eu vou ter que trazer o 1 para lá de novo, mas não tem problema. 2 seno ao quadrado de x igual menos 1, ele vai aparecer lá do lado direito igual a 1. Dividindo os dois lados aqui, ó, por 2, esse 2 aqui com esse 2 aqui vai cancelar. Vai ficar aqui o seno ao quadrado de x é igual a meio. Então, seno de x vai ser igual mais ou menos a raiz quadrada de meio. Vai ser mais ou menos raiz quadrada de 1 é 1, raiz quadrada de 2 é o próprio raiz quadrada de 2. Racionalizando aqui, ó, vai ficar mais ou menos 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz quadrada de 4, que vai dar 2. Portanto, o seno de x aqui é mais ou menos a raiz quadrada de 2 sobre 2. O que nós temos aqui? Nós temos que o seno de x é raiz de 2 sobre 2, ou o seno de x é o menos raiz de 2 sobre
2. Tem que resolver essas duas equações. Aonde? Aqui, ó, nesse intervalo aqui, ó. Isso aqui é na primeira volta, tá? Beleza? Vou pegar aqui o círculo trigonométrico, que eu vou usar ele aqui para resolver cada parte aqui, ó. Então, primeiro aqui, ó, o seno de x igual a raiz de 2 sobre 2. Então, aqui, ó, 0, aqui, ó, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π. Eixo dos senos. Bom, raiz de 2 sobre 2 aqui, ó, que é 0. Raiz de 2 sobre 2 está aqui na parte positiva, ok? E nós temos na primeira volta dois valores aqui, ó. Um está aqui e tem um simétrico dele aqui no segundo quadrante, que está aqui, ó. O seno que dá raiz de 2 sobre 2 na primeira volta é o de 45 graus, que em radianos é o π sobre 4. E aqui no segundo quadrante, o simétrico dele, quem que é? É só você fazer π menos π sobre 4. Ó. Daqui, ó, do zero andou até o π sobre 4. Então, aqui do π vai voltar π sobre 4. Então, é só fazer π menos π sobre 4. Isso aqui vai ser 4 dividido por 1 dá 4, vezes π dá 4π. Menos 4 dividido por 4 dá 1, vezes π é π. Então, é o 3π sobre 4. Então, esse arco aqui é o 3π sobre 4. Então, nós temos na primeira volta, isso implica que o x é o π sobre 4, ou o x é o 3π sobre 4 para x de 0 até 2π, que é o que o exercício está pedindo, tá? Então, na primeira volta, tem esses dois valores. Agora, nós temos o seguinte, o menos raiz de 2 sobre 2, que é o simétrico aqui, na parte negativa, menos raiz de 2 sobre 2. Então, nós temos um arco aqui no quarto quadrante e um arco aqui no terceiro quadrante, tá? Bom, o que vai acontecer? Como é simétrico isso aqui, ó, então daqui para cá andou π sobre 4, então aqui do π até esse ponto aqui vai andar mais π sobre 4, então vai ficar π mais π sobre 4. Esse π aqui eu posso escrever como 4π sobre 4 mais π sobre 4, que dá 5π sobre 4. Então, esse arco aqui é o 5π sobre 4. E por simetria aqui também, é o seguinte, se aqui andou π sobre 4, então aqui do 2π vai voltar π sobre 4. Então, vai ficar 2π menos π sobre 4. Se multiplicar por 4 aqui e por 4 aqui, vai ficar 8π sobre 4 menos π sobre 4. Isso aqui dá o 7π sobre 4. Tá? Então, aqui, ó, para o seno de x igual a menos raiz de 2 sobre 2, isso implica que o x quem que é? É o 5π sobre 4, ou o x é o 7π sobre 4 para o x aí de 0 até 2π, que é a primeira volta. Então, o conjunto de solução dessa equação, quem que é? É o π sobre 4, 3π sobre 4, 5π sobre 4, 7π sobre 4. Ok? Então, esse é o item B, tem essas 4 soluções, certinho? Então, esse foi o primeiro exercício desse vídeo, um exercício aí do vestibular da Unicamp, da segunda fase de 2017. E a gente vai resolver mais outros exercícios aí. Bora lá?
Nosso próximo exercício é um exercício da segunda fase do vestibular da Unesp de 2013, que diz assim, ó, sabendo que o cosseno de 2x é igual ao cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x, para quais valores de x a função f de x é igual ao cosseno de x mais meio vezes o cosseno de 2x assume seu valor mínimo no intervalo de 0 até 2π, aqui na primeira volta, como no exercício anterior, tá? Bom, vamos reescrever aquela função. F de x é igual ao cosseno de x mais meio vezes, olha lá, o cosseno de 2x, ele fala aqui, ó, é o cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Isso implica que o cosseno de x, vai fazendo a distributiva aqui, ó, tá? Antes, vamos lá, ó, que nem no exercício anterior, eu vou deixar tudo aqui em função ou só do cosseno ou só do seno. Aqui no mais fácil, como tem um cosseno de x aqui, então eu vou transformar esse seno ao quadrado de x em algo aparecendo o cosseno, tá? Então, lembrando lá que o cosseno ao quadrado de x mais o seno ao quadrado de x é igual a 1 para todo o valor do x aqui. Isolando o seno ao quadrado de x, nós teremos que o seno ao quadrado de x é 1 menos o cosseno ao quadrado de x. O cosseno ao quadrado de x está positivo aqui no lado esquerdo, ele aparece negativo lá do lado direito, tá? Então, vai ficar mais meio vezes cosseno ao quadrado de x menos, quem que é o seno ao quadrado de x? Olha lá, 1 menos o cosseno ao quadrado de x. Vai ficar aqui, ó, cosseno de x mais meio vezes, aqui, ó, eliminar esse parênteses aqui, ó, fazer esse parênteses, a gente vai fazer a distributiva aqui do sinal, vai ficar cosseno ao quadrado de x, ó, negativo com positivo, negativo, então vai ficar menos 1, negativo com negativo vai ficar positivo mais cosseno ao quadrado de x. Isso aqui implica no seguinte, o f de x vai ficar cosseno de x mais meio vezes, aqui entre parênteses, ó, o cosseno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x vai dar 2 cosseno ao quadrado de x menos 1. Então, o f de x é igual ao cosseno de x, fazendo a distributiva aqui, ó, meio vezes 2 vai dar 1. Vai ficar mais cosseno ao quadrado de x. Ó. Esse 2 com esse 2 cancela. 1 vezes o cosseno ao quadrado de x, cosseno ao quadrado de x. Aqui, ó, positivo com negativo dá negativo. Meio vezes 1, meio. Aí, só reescrevendo essa função aqui, vai ficar o seguinte. Vai ficar cosseno ao quadrado de x mais cosseno de x menos meio. Tá? Ele pergunta assim, ó, para quais valores de x a função tal, que é essa aqui, ó, assume seu valor mínimo no intervalo de 0 até 2π, na primeira volta. O que eu quero que você perceba aqui é o seguinte, essa função aqui é uma função quadrática, na incógnita cosseno de x. Tá, ó. Note que f é quadrática na variável cosseno de x. Tá? Uma função quadrática na variável cosseno de x. É como se estivesse escrito assim, ó, f de k igual k ao quadrado mais k menos meio. E o k aqui é o cosseno de x. É uma função quadrática na variável cosseno de x. Bom,
Aonde que essa função atinge seu valor mínimo? Vamos ver aqui, ó. F admite mínimo em cosseno de x. Lembra lá, o valor mínimo, o x do vértice é o menos b sobre a. Se aqui fosse calcular o valor mínimo do k, então seria lá o k do vértice menos b sobre 2a, tá? Logo, o cosseno de x, o valor mínimo, olha lá, menos b sobre a. Então vai ficar menos. Quem que é o b aqui, ó? Aqui é o a, tá? O coeficiente aqui, ó, o a é 1, o b é 1 e o c está aqui. Então, menos 1 sobre 2 vezes 1, isso aqui dá menos meio. Portanto, o cosseno de x igual a menos meio. Ele quer saber para qual é o valor do x. Ele não quer saber qual é o cosseno mínimo, quer saber o valor do x, o menor valor do x, para que o cosseno de x seja menos meio. Bom, vamos pegar aqui a circunferência trigonométrica e fazer essa análise aí. Nós temos aqui, ó, 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π. Aqui na horizontal, o eixo dos cossenos. Bom, o cosseno varia aqui, ó, de menos 1 até 1, e o menos meio está aqui. Nessa parte esquerda aqui, ó. Então, nós temos, na primeira volta, dois valores que o cosseno dá menos meio. Um é nesse ponto aqui e outro é nesse ponto aqui, ó. Então, no segundo quadrante e no terceiro quadrante. O simétrico do menos meio, a gente sabe que é o meio aqui, que o cosseno da meio aqui no primeiro quadrante na primeira volta, quem que é? É o cosseno de 60, que é o π sobre 3. Portanto, aqui no segundo quadrante, do π, basta voltar aqui π sobre 3, ó, porque do zero andou até o π sobre 3. Então, aqui no segundo quadrante, vai voltar aqui, ó, π sobre 3. Então, é só fazer π menos π sobre 3, que dá 2π sobre 3, que o simétrico aqui de 60 graus é 120 graus, que é o 2π sobre 3, tá? Agora, o simétrico aqui no terceiro quadrante, basta do π andar mais π sobre 3 aqui, ó. Então, π mais π sobre 3 vai ficar 4π sobre 3, que é o 240 graus, 4π sobre 3. Qual que é a conclusão aqui? Conclusão. O cosseno de x é menos meio para x igual ao 2π sobre 3 ou o x igual a 4π sobre 3, levando em conta que o x vai de 0 até 2π conforme o enunciado pediu, tá? Nesse intervalo na primeira volta, certo? Então vamos recapitular aqui, ó. Fazendo todos os ajustes, a gente chegou nessa função aqui, ó, cosseno ao quadrado de x mais o cosseno de x, só deixa eu apagar aqui, porque vai ficar aparecendo um sinalzinho de menos aqui. Cosseno ao quadrado de x mais cosseno de x menos meio. Isso aqui tem a cara de uma função quadrática na variável cosseno de x. Como isso aqui é uma parábola, aqui ó, o coeficiente do termo de segundo grau é 1, é positivo, com a concavidade para cima. Então, admite valor mínimo. O vértice aqui está no mínimo da função. Então, essa expressão admite valor mínimo. Para qual? Para qual valor do cosseno de x? Para o menos b sobre 2a.
e calculando aqui o cosseno de x menos meio. Para qual valor do x o cosseno de x vai dar menos meio? Para esses dois valores aqui, ó, 2π sobre 3 e 4π sobre 3. Então, esses são os dois resultados aí pedidos pelo exercício. Tá bom, galera? Então, esse exercício aqui é interessante porque envolve a função trigonométrica e função quadrática aí em relação às coordenadas do vértice. Certinho? Então, esse foi o vídeo da segunda parte de trigonometria. Galera, qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou estar te respondendo aí para esclarecer as possíveis dúvidas. E a gente vai continuar nossa revisão aí. Os próximos vídeos serão sobre funções. Belezinha? Então eu espero você no próximo vídeo aí que será sobre funções. Então para você não perder, peço aí para você se inscrever no canal para acompanhar ainda essa revisão para a segunda fase da FUVEST. E o próximo tema será sobre funções. Então eu espero você lá. Um grande abraço para você. Fiquem bem. Boa saúde para todos. Um grande abraço e até mais. Valeu!